oftalmologista, o oftalmologista examina os seus olhos, aí você fala assim, doutor, eu tenho 80 anos, eu queria uma visão de 80 anos. Não. Você fala assim, doutor, eu quero uma visão 20/20. Eu quero o melhor que o senhor puder me dar de visão. O seu pâncreas não está funcionando bem, você vai no endocrinologista, aí o endocrinologista vai te dar o quê? Uma insulina que coloca a sua glicemia abaixo de 100, como uma pessoa de 20 anos. Ó, se o seu testículo não está funcionando bem, porque você envelheceu, você tem que ir no médico, o que você tem que fazer? O médico vai colocar o seu testículo de uma forma que ele tenha 30 anos de idade. Se uma mulher envelheceu os ovários e ela não produz mais estrogênio, ela não produz mais progesterona, ela também quer um ovário jovem. Então, mas o cara, como é que o cara pode ter 50 anos e ter um nível de testosterona de uma pessoa de 25, 30? Aí o cara que vai tratar do olho, ele não quer um olho de 25, 30? O cara que vai tratar do pâncreas, ele não quer uma insulina de 25, 30? O cara que vai tratar da tireoide, ele não quer uma tireoide funcionando como se tivesse 25, 30? Por que não o testículo? Por que não o ovário? E eu quero bem enfatizar bem, porque o hormônio, quando eu falo de hormônio, a visão que está se tendo é que o hormônio é sexual, ele é também sexual. Mas deixa eu falar o que a testosterona faz. O órgão que mais tem receptor para testosterona não é o testículo, não é o pênis, é o coração. Então o cara começa a ter dificuldade para subir a escada, é porque ele tem lesão, tem falta de testosterona. Esse raciocínio tridimensional que nós temos, que o homem tem melhor do que a mulher, isso aí o homem ganha da mulher, porque o homem tem um raciocínio tridimensional diferente. A mulher ficava na caverna e o homem ia trabalhar, ele não ia de táxi, ele não ia de metrô, ele não ia de ônibus, ele ia a pé. E o escritório dele ficava na selva. E cada dia ele caçava num lugar diferente. E ele tinha que voltar para casa à noite, e não tinha bairro, não tinha número, não tinha nada, e todas as cavernas se pareciam, e ele tinha que evitar dos inimigos ainda. Então o homem desenvolveu essa capacidade de raciocínio tridimensional. Você vai ter pacientes... Localização, né? Isso. Por isso que... Isso é sabido, né? A mulher tem mais dificuldade de direita e esquerda. Agora com GPS resolveu, né? É. Mulher com GPS, a mulher com a pílula anticoncepcional e com GPS ela não precisa mais da gente, entendeu? Então o que aconteceu? Isso aí, esse tridimensional, ele vai perdendo. O paciente vai dizer para você assim, doutor, eu conseguia fazer conta de cabeça, hoje eu preciso de usar uma calculadora. Porque ele perdeu essa capacidade tridimensional. Então eu estou falando do cérebro, eu estou falando do coração, eu estou falando da parte muscular, né? Porque o indivíduo vai envelhecendo, ele vai encurvando, ele vai diminuindo de estatura, entendeu? Eu estou falando da parte do própria glicemia. Eu tenho pacientes que não conseguem regular a diabetes, você entra com modulação com testosterona, eles regulam a diabetes. E aí quando a gente começa a discutir o assunto de hormônio, eu sei que o telespectador está dizendo assim, mas hormônio não dá câncer? Não, o hormônio não dá câncer. O hormônio usado antigamente, que não era esse que nós estamos conversando, dava câncer. Eu vou lhe falar por quê. O hormônio que mais vendia nas farmácias, e vende até hoje, por incrível que pareça, é xixi de égua prenhe. Você pega a égua grávida, a égua prenhe, dá diurético para ela, dá furosemide, ela urina o dia inteiro, eles põem mil éguas numa baia, pegam aquela urina, deixam evaporar, pega aquele cristal e faz um remédio que é vendido na farmácia para a mulher tomar na menopausa. Só que aquilo ali tem 11 metabólitos que não pertencem ao corpo humano. Então aquele remédio, na realidade, é uma urinoterapia de égua. Serve para cavalo, não serve para o ser humano. Então o que foi feito? Aquilo era feito para a mulher melhorava a sintomatologia, o fogacho, aquelas ondas de calor que ela tem na menopausa, a sintomatologia melhorava. Mas ela pagava um preço enorme. Ela tinha câncer de ovário, ela tinha câncer de útero, ela tinha câncer de mama. Aí foram feitos estudos e disseram, isso tem que parar com isso. Isso é um absurdo. E é um absurdo. Aí muitos médicos ainda têm na cabeça que o hormônio bioidêntico, que é o que é usado hoje, que não se vende na farmácia, tem que fazer na farmácia de manipulação. Por que tem que fazer na farmácia de manipulação? Porque não se pode, Miguel, patentear nada que a natureza faça. Você não pode patentear oxigênio, você não pode patentear zinco, você não pode patentear progesterona. A indústria farmacêutica tem que trabalhar com patentes. Você imagina uma indústria farmacêutica multinacional, abre um mercado absurdo, gasta milhões de dólares com uma substância que não é patenteada. Amanhã tem 800 no vácuo dela fazendo a mesma coisa. Então elas precisam de patente. Então o que ela faz? Elas pegam o hormônio bioidêntico,
modificam a molécula dele, põe um radical e agora pode patentear. Só que essa chave agora não entra naquela fechadura do jeito que deveria. Quando você tem uma chave que não pertence a uma fechadura, você pode até conseguir abrir a porta, mas você vai estragar tanto a chave quanto a fechadura, não é verdade? Às vezes fica até presa lá. É o que acontece com esses hormônios. Eles ficam presos nos receptores. Agora, a modulação hormonal bioidêntica, que é uma coisa relativamente recente no uso clínico e que tem muitos estudos científicos disponíveis, é uma coisa que a gente não aprendeu na faculdade de medicina. Então, quando eu falo com médicos sobre modulação hormonal bioidêntica, ele fala, o que é isso? Eu não aprendi isso na faculdade. Nem aprendeu, nem vai aprender, porque vai levar muitos anos. Aquele professor que está dando aula lá, ele tem que morrer, o substituto dele tem que vir com essa nova visão, porque o melhor jeito de você quebrar um paradigma é alguém morrer. Enquanto aquele cara está dando aula naquela estrutura antiga dele, que ele faz há 20 anos, 30 anos, aquela aula de farmacologia, que ele sempre deu a mesma aula, é difícil você mudar a cabeça daquele estudante. Então, o médico vem e faz um curso de 2 dias comigo, ele leva um choque de conhecimento, porque eu mostro para ele que aquilo está tudo obsoleto. E quando você faz a modulação hormonal bioidêntica, é uma coisa impressionante. Eu digo para o médico, você vai se sentir muito mais orgulhoso de ser médico, porque o paciente chega e fala, doutor, eu nunca me senti tão bem na minha vida. E aquele paciente começa a falar para os amigos, e você começa, todo indivíduo que trabalha, todo médico começa a trabalhar com modulação hormonal bioidêntica, a clientela aumenta substancialmente, porque um começa a indicar para o outro, indicar para o outro, indicar para o outro. Então nós estamos fazendo um trabalho, há 10 anos atrás eu escrevi um livro, A Verdade sobre Reposição Hormonal, eu comecei a divulgá-lo pelo Brasil afora, minha esposa viajava comigo na época, hoje ela só faz viagens internacionais, mas ela viajava domesticamente também, e ela falou para mim, Laíra, eu se eu fosse você, parava de divulgar isso, porque os seus colegas não estão preparados para escutar isso. E eu parei, eu segui a orientação dela. E há 3 anos atrás eu voltei, agora já está mais preparado, então eu vou fazendo um trabalho de educação, nós vamos estar aqui sábado e domingo, treinando no Sojipa, 200 médicos, eles chegam lá às 9 horas da manhã no sábado, saem às 18 horas, tem várias especialidades diferentes e vamos estar discutindo tudo isso, como é que é o processo de envelhecimento, o que pode ser feito, como é que pode modificar. É impressionante a mudança. A mudança é aquele indivíduo que está chutando o pau da barraca, que já está vendendo tudo, que quer parar de trabalhar, de repente eu modulo ele começa a produzir, ele quer abrir uma nova fábrica, muda a percepção totalmente. E muda a saúde da pessoa. Então eu digo, o grande segredo da vida é você morrer jovem o mais tarde possível. A analogia que eu faço, Ana Paula, é de uma lâmpada. Uma lâmpada, segundo antes de queimar, ela está brilhando em toda a sua magnitude. Esse negócio de ficar 25 anos doente para depois morrer, isso é muito triste. O ideal é você estar trabalhando, se produzindo, sendo feliz até a véspera da sua morte. Ah, com certeza. Essa Acho que é o que medicação, assusta todo mundo, né? Ficar velho e doente. esses hormônios bioidênticos, eles são sempre manipulados. Eles são, infelizmente, até agora, eles são sempre manipulados. Porque a indústria farmacêutica, como ele não pode ser patenteado, porque ele é bioidêntico, ele é igual ao que o corpo faz, e como é impossível você obter uma patente de algo que a natureza fabrica, então a natureza fabrica progesterona, a natureza fabrica testosterona, a natureza fabrica estradiol. Então o que a indústria farmacêutica faz? Ela pega o estradiol, a progesterona, a testosterona e muda. Pega a testosterona, faz o metiltestosterona. Esse causa câncer hepático, esse causa câncer de testículo. Aí você fala assim, a testosterona é perigoso. É perigoso se você usar a não bioidêntica, que é a metiltestosterona. Isso é veneno. Isso eu não estou aconselhando. Aquelas bombas que o pessoal toma nas academias, aqueles anabolizantes, aquilo tudo não tem nada de bioidêntico lá, nenhum deles. Eu não estou recomendando nada daquilo. Sou totalmente contra aquilo. Quem faz uso daquilo, Miguel, paga um preço a longo prazo, entendeu? Ele pode se sentir bem na hora, aquilo ali é sintomático, mas ele vai pagar, ele vai ficar impotente, ele vai ter atrofia testicular, ele vai ter hepatopatia, o fígado dele vai crescer, ele pode ter um câncer de fígado, ele pode ter um câncer de testículo, ele vai pagar um preço por isso. Não é isso que eu estou conversando. Eu estou conversando em pegar um indivíduo que está com 50 anos de idade, que a testosterona está baixa, e aí nós fazemos a modulação, ele volta a ter uma testosterona de 30 anos,
Aí ele sente uma diferença enorme no corpo, o raciocínio melhora, a capacidade cognitiva, a coordenação motora, a acuidade visual, a acuidade auditiva, tudo modifica. Desculpa a falta de conhecimento na área, tá? Pois não, fique à vontade. Nós tivemos juntos até num congresso, estava comentando, Sim, em Campos do Jordão, né? Em que eu vi um colega, Sim. o Paulo, a gente estava falando sobre isso, e eu vi uns casos dele, eu assisti, na verdade, uma ou duas palestras só. Certo. E eu vi resultados muito bons. Muito bons, fascinante. Muito bons. Todo paciente que faz uso de modulação hormonal bioidêntica bem feita, o resultado é surpreendente. Ele completava, deixa eu puxar um pouquinho a brasa para o meu assadinho aqui, porque ele fazia a reposição, fazia um acompanhamento nutricional. Sim. E no finalzinho, eventualmente, se sobrasse uma gordurinha localizada, tal, fazia mas isso é que é o bacana. o complemento. Claro, Tá? é a combinação, é você cuidar do motor e da lataria. Claro, porque uma hora a gente obrigatoriamente vai ter que passar pela chapeação e pintura. Claro, né? isso aí, mas o bacana é quando você combina as duas coisas. Quer dizer, você combina a parte in-out, né? A parte que vem de dentro, a parte que vem de fora. Esses hormônios bioidênticos, eles são fáceis, desculpa perguntar de novo, mas eles são fáceis de se conseguir em farmácia de manipulação? Sim, agora, não é qualquer farmácia de manipulação. Se você perguntar para o farmacêutico assim, você trabalha com hormônio bioidêntico, o farmacêutico pergunta assim, o que é? Pronto, você já sabe que ele não trabalha. Existe uma minoria de farmácias, eu diria com umas 1.000 farmácias no Brasil, das 8.000 existentes, que trabalham com hormônio bioidêntico. Os hormônios bioidênticos são comprados, tem importadores, são vendidos para as farmácias manipulam. São geralmente feitos transdérmico. Então o que você faz? Você coloca em geral 1 cc de creme em uma área do corpo que não tenha cabelo. Eu sou um Tony Ramos da vida, então eu tenho que passar na testa, porque não tem cabelo. Porque, por exemplo, a testosterona você não pode passar onde tem cabelo. Porque se o folículo piloso, na base dele, ele tem uma coisa chamada 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em DHT, em dihidrotestosterona. Isso não é bom. Então nós temos que fazer numa área que não tenha cabelo. Então uma área boa para o homem é a testa. A outra área boa para o homem é o pênis, o próprio pênis. Passa no próprio pênis. Entendeu? Então eu uso a testa, que é uma área muito boa. Quer dizer, em Porto Alegre nós temos possibilidade de farmácias que trabalham. Claro, com todo, igualzinho se faz nos Estados Unidos, sem ficar devendo nada para ninguém. Só para a gente terminar e infelizmente, para o último bloco, que eu acho que isso é uma coisa, como eu disse, eu recebo assim inúmeros panfletos de anti-envelhecimento. Os congressos hoje em dia, basicamente, são anti-envelhecimento. Não tem dúvida. Qual é o especialista que trabalha com isso? Quer dizer, quem está assistindo? A Ana tinha feito a pergunta, quem é que eu procuro? Você tem que procurar pode ser, ou é um endocrinologista, muitas vezes é um ginecologista obstetra, que entrou na área de anti-envelhecimento. O cara que já tinha um certo conhecimento de hormônio, ele se adapta a isso mais fácil. Então, é o endocrinologista, é o geriatra, é o ginecologista obstetra, que entra nessa área e começa a fazer isso, entendeu? E deixa de ser só ginecologista obstetra. Pena que a gente não tem tempo aqui de conversar, mas se for o caso, a gente podia entrar na área da menopausa, tensão pré-menstrual. Vamos ver se a gente consegue falar no próximo bloco um pouquinho. Tá bom, vamos falar. Tá certo. Nós já retornamos.